Olá, sobrinhos! Bem-vindos a mais um vídeo da tia, onde conto histórias para vocês. Nesse vídeo vamos ler histórias do e-mail. Antes de começar, peço que deixe o like e se inscreve no canal para mais vídeos assim. Minha amiga, manipuladora e sociopata. Oi, tia do Reddit, como você tá? Eu decidi escrever sobre isso como uma terapia também, pois acredito que vai me deixar mais leve contar isso. Observação: não me identificarei, e trocarei os nomes também para não ser identificada caso essa história vire vídeo mesmo. Bem, tudo começou na escola, em uma determinada série, onde conheci essa garota, vamos chamá-la de Meg. Meg de início parecia ser uma pessoa legal, eu fui a primeira a fazer amizade com ela, pois eu queria conhecer gente nova e fazer amizade com todos que dessem, mas infelizmente isso não ia acontecer. Por algum motivo que eu descobri um belo tempo depois, ninguém mais ia com minha cara, eu acabei tendo apenas a Meg como amiga por todo o ano, mas eu não achava o fim do mundo, pois ela era uma pessoa legal, tínhamos os mesmos interesses, gostos e éramos palhaças e riamos de tudo, então pra mim já tava de bom tamanho ter apenas ela como amiga. No mesmo ano, eu descobri que uma pessoa da minha sala era minha vizinha, e aí começamos a conversar mais, e nisso, ela me disse, surpresa, que achava que eu era arrogante e prepotente. Sem entender bem, perguntei por quê e ela me disse que Meg falou para ela que eu não gostava de mais ninguém da sala a não ser da Meg. Nisso você deve achar que eu pensei, não é possível, deve ser brincadeira de mau gosto ou ela tá tentando fazer com que eu e a Meg não sejamos mais amigas, certo? Errado. Eu era uma criança pré-adolescente, então já nem questionei a Meg e acabei a amizade ali mesmo com raiva. Infelizmente isso não durou. Veja bem, eu sou uma pessoa um pouco fraca quando o quesito é amizade, pois eu não gostava de estar sozinha, até hoje sou assim na verdade, mas sou menos ingênua. Então, depois de alguns meses, voltamos a nos falar e a amizade voltou como se nada tivesse acontecido. Anos depois, ainda estávamos na escola, eu e ela fizemos outras amizades inclusive, e perto de acabar a escola, era eu e mais 3 pessoas que tinham uma amizade consideravelmente boa, e nessa época inclusive conheci meu primeiro namorado, ao qual Meg não gostava, odiava na verdade, botava 1001 defeitos, criticava, falava que ele ia me trair e várias coisas, mas eu brincava com ela dizendo que quem vai namorar ele era eu e não ela, a não ser que ela gostasse dele, aí a gente ia competir. Algo que terei de mencionar mesmo que isso faça com que a pessoa se identifique, mas é importante pro desenrolar da história. Ela me disse um dia que foi diagnosticada com autismo leve, não sei se isso é verdade, mas que ela tinha algum problema psicológico, ela tinha, pois ela era de inventar cada história estranha e mirabolante, dizendo que era real, nisso causou uma grave situação que envolveu constrangimento e ameaças na sala, mas deixarei de fora para a história não ficar mais longa que já é. Bem, passou-se algum tempo, eu fui para a faculdade, mas ainda mantínhamos contato nas redes sociais, mantendo a amizade ativa. Ela inclusive me disse que tinha começado uma amizade com alguém que estudava com a gente, que no período escolar nem falava com a gente, vou chamá-la de Bia. Ela tinha começado a namorar alguém, e morava com ele, mas era outra cidade, eu tinha acabado com meu relacionamento, estava péssima, e desabafava tudo com ela. Inclusive o quanto eu sentia falta dele e tal, mas o meu maior erro foi contar pra ela, pois não sabia o que estava por vir. Nesse período eu entrei em outro relacionamento, que durou um tempo bem grande, e eu apresentei ele para a Meg, ele até a adicionou em sua rede social, porém, eles nem conversavam, pois o dia que ele brincou com ela sobre alguma coisa, ela instantaneamente contou ele e o xingou, o deletando logo em seguida. Para deixar entendido, não lembro exatamente sobre o que era a piada, porém não era de pesado envolvendo religião, raça ou sexo. Conversei com ela sobre isso, mas ela disse que era melhor assim, porque senão ela iria xingar ele de novo. Nossa amizade foi se mantendo até termos uma briga por política. Veja, não tenho político de estimação, eu estudei direito e tinha um belo conhecimento sobre o assunto. Já ela tinha uma preferência política bem expostas em todos os cantos, então por eu não apoiar o político que ela gostava, ela acabou brigando comigo e me chamando de ignorante e nisso eu meio que me afastei dela, o que não foi difícil, pois ela tinha me bloqueado de tudo. Nem tive reação.
Nisso se passaram 2 anos, eu estava curtindo o Natal/Ano Novo numa cidade litorânea, e chega uma mensagem para mim na rede social. Pego o celular para ver o que era. Era uma mensagem de alguém sem foto e sem nome, e embaixo dizia que eu não podia responder aquela mensagem, pois a pessoa só me mandou mensagem e me bloqueou logo em seguida. Começo a ler e vejo que era a Meg. Na mensagem ela diz o quanto eu era horrível, como fui uma péssima amiga durante todos esses anos, e como eu nunca ficava feliz pela felicidade dela, e isso só a afundou e a deixou ruim, e depois que ela me bloqueou foi um alívio instantâneo para ela, pois toda a minha energia negativa havia sumido. Aquilo me abalou. Me pegou no momento sensível da minha vida ainda por cima, pois meu relacionamento tinha acabado. Meu emprego tava nas últimas e eu tava numa situação que qualquer coisa me faria chorar, então fiz aquilo que meu coração queria. Chorei até acabar as festividades daquela noite. Depois de tudo, me veio à mente que tudo que ela me falou era mais uma mentira, mas dessa vez foi para me fazer cair. Eu começo a lembrar de toda vez que ela me contou uma novidade, como quando ela se mudou e começou a morar com o namorado dela, o quanto eu vibrei e torci pela felicidade dela, ou quando ela me contou que iria entrar na faculdade de asterisco e insira um curso aqui asterisco, o quanto eu incentivei e parabenizei quando ela entrou, ou quando o namorado dela deixava ela sozinha à noite para ficar fora, eu ficava em ligação de WhatsApp com ela acalmando, para ela não ficar sozinha. O quanto eu já xinguei esse cara por ela, e o quanto a gente ria e se divertia por tudo, nunca havíamos discutido antes da crise que ela teve por política. Então nisso me caiu a ficha de que ela só fez isso para me atingir, para me deixar mal em um feriado ainda por cima. Naquela altura, eu que bloqueei ela das outras redes sociais e o número dela também. Eu queria responder, sim, queria, mas ela foi covarde o suficiente para só mandar aquela bomba e depois me bloquear. Bem, se passou mais 2 anos, eu me mudei, tava sem emprego e no auge da pandemia, eu encontrei uma pessoa no meu Instagram, era meu ex, o primeiro namorado que eu tive. Vamos chamar ele de D. Conversamos e relembramos os velhos tempos e ele me contou como foi o término para ele, e eu disse o meu lado. Nisso, por algum motivo, chegamos ao assunto Meg, e foi aí que eu tive o maior choque de todos. Aparentemente a Meg era obcecada em mim. Segundo D, quando terminamos, Meg foi conversar com ele, e contar a ele tudo o que eu dizia para ela no particular, ainda inventando coisas, dizendo que eu iria me imitar se ele não voltasse para mim. Acabou que isso fez com que eu e D tivéssemos uma recaída na época que foi simplesmente horrível. E não para por aí, descobri que ela usava a amizade que tinha com a Bia para espalhar boatos sobre mim para todos que me conheciam. E um deles foi que eu ameaçava D com uma faca para ele não terminar o relacionamento comigo. Felizmente D desmentiu isso quando chegou aos seus ouvidos. Mas o pior era ela espalhando boatos que ele me xingou depois que terminamos, até chegar nos meus ouvidos, fazendo com que eu pegasse ódio de D por pelo menos 3 anos e o bloqueado de vários lugares para eu nunca descobrir o que ela falava de mim. Nisso fui falar com meu outro ex que apresentei a ela, vamos chamar ele de S, e perguntei a ele se ela tinha falado alguma outra coisa para ele de estranho sobre mim quando namorávamos. Nisso S me envia uma print de uma mensagem estranha que ele recebeu numa rede social que era dela. Dizia mais ou menos assim: para de brincar com o coração da minha amiga, ela chora todos os dias para mim por sua causa. Ou você se decide logo o que vai fazer, ou termina com ela. Eu e S moramos juntos depois de alguns meses dessa mensagem, e foi o que acabou com o nosso relacionamento, pois foi algo muito cedo e repentino. E segundo S, ele tomou essa decisão depois dessa mensagem, e nada que eu disse para ele influenciou isso, e que eu aparentava estar bem. Tínhamos um relacionamento à distância, e tinha sido pego de surpresa na época. Até eu fui pega de surpresa, pois eu contava para ela algumas coisas que me incomodavam nele na época, mas nunca chorei para Meg sobre ele. Chorei em chamada com ela por vários outros motivos, mas sei que nenhum motivo foi ele. Nisso tudo se encaixou e percebi que minha vida social foi manipulada por Meg por anos e anos, desde o colegial, onde ela espalhava coisas sobre mim, até nos meus relacionamentos, onde ela manipulou meu namorado na época com uma decisão importante que devemos tomar sozinhos, sem pressão ou auxílio de terceiros. Tudo aquilo que ela me disse por mensagem antes de bloquear, era outra manipulação, mas era emocional, para eu me sentir culpada e desamparada por causa de droga de políticos.
Eu nunca imaginei que pudesse conhecer uma sociopata, e que pudesse ter sido minha amiga ainda. Ela tentou entrar em contato comigo ano passado, não sei para que, mas a bloqueei, e esse ano, ela tentou entrar em contato de novo. Eu claramente a bloqueei de novo. Sei que talvez vire vídeo essa história e talvez ela se identifique. Se esse for o caso, Meg, não vamos nos encontrar. Quero distância de você na verdade, então por favor, para de criar contas e me enviar mensagem. O que acharam da história? Já conheceram alguma Meg na vida? Conte para mim. Eu achei a Meg uma tremenda de uma filha da puta. Caso tenha alguma história e queira compartilhar, me envie pelo e-mail tiadoreddit@gmail.com. Quem sabe sua história também não vira vídeo? Como de costume, deixa o like se não deixou no começo, compartilhe o vídeo com um amigo e se inscreva no canal, caso contrário, a Meg vai aparecer no seu quarto à noite para estragar seu relacionamento. Tá avisado. Até o próximo vídeo.